Pai do Senhor, irmãos, devido a essa situação do coronavírus, nós estamos dando estudo online dessa revista Nossa Fé, o Desafio de Ser Igreja. É mais uma situação que arrecada aqui nesse texto o desafio de ser igreja, mesmo com as portas fechadas, né? Devido à situação do coronavírus, nós estamos fazendo nossos cultos online para que os irmãos possam estar cultuando a Deus, recebendo a palavra nos seus lares. Então aqui nós estamos com a revista O Desafio de Ser Igreja. Esse é o texto que a gente vai começar a refletir hoje. A teologia que Deus aprova. A gente tem um costume de ficar elaborando as nossas experiências para que se tenhamos um respaldo do que Deus pensa de nós, do que nós mesmos pensamos de Deus, e não é assim muitas vezes que acontece. Nós temos a Bíblia como um respaldo, como uma base para a nossa teologia, e não as nossas experiências somente. Então, esse texto, vai dar uma grande ênfase justamente nisso, se nós estamos embasados na Bíblia ou nas nossas próprias experiências que vivemos, cotidianas, e achamos que muitas vezes ela está relacionada a Deus, as nossas experiências. Então vamos lá, o objetivo dessa revista é que nós possamos aprender a ter consciência de que todos somos teólogos em franca atividade, ainda que nem todos saibam disso, e assumirá a responsabilidade de fazer teologia biblicamente orientada. Irmãos, esse aqui é o objetivo, de nós termos essa consciência de que todos nós somos teólogos em franca atividade, ainda que nem todos saibam disso, mas assumiremos a responsabilidade de fazer teologia biblicamente orientada. A teologia que fazemos não deve ser compromissada, antes deve demonstrar certas características, dentre as quais a principal é o fundamento bíblico de cada pensamento que abrigamos sobre Deus e o que Ele pensa sobre todo o resto. Então, muitas vezes as nossas opiniões, elas trazem para nós, mediante a um texto, a um versículo, a uma experiência que muitas vezes parece igual a que alguns personagens bíblicos tiveram. Muitas vezes as nossas opiniões formam dentro de nós uma teologia, nós criamos dentro de nós uma teologia por conta disso, que muitas vezes não está baseada naquele texto. É um texto fora do contexto, é uma experiência fora daquela realidade vivida ali. E nós queremos dizer que isso foi uma experiência com Deus. Então nós temos que ter essa responsabilidade, de conseguir enxergar o que realmente a Escritura está querendo nos ensinar. O texto áureo desta lição se encontra em Atos capítulo 17, versículo 11. Atos capítulo 17, versículo 11. Eu vou ler na versão King James atualizada. Diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está dizendo claramente que os bereanos, por aquela atitude de interesse maior em observar as Escrituras todos os dias quando a mensagem era pregada, eles se colocavam numa situação de mais nobres, não de riqueza, não de status, mas sim nobreza de assimilar a palavra de Deus com mais responsabilidade. O estudo da palavra
que eles tinham referente ao que eles ouviam faziam deles mais nobres, né? Num sentido de que eles estavam tendo uma responsabilidade maior para absorver todos os ensinamentos que o apóstolo Paulo e todos os outros pregadores lançavam ali na igreja de Bereia. Então, por conta disso, a teologia que Deus aprova é justamente fundada nesse texto, né? Os bereanos. Então, vamos saber por que essa lição é importante. Nós precisamos compreender a importância de se rejeitar a má teologia que fervilha pelos canais de comunicação e serem estimulados a fazer a boa teologia. Use esta lição para estimulá-los ao estudo da Escritura e a investirem em ferramentas para que eles e outras pessoas se dediquem a isso. Uma boa dica é trabalhar com eles sob a orientação do pastor ou do professor, para formar uma biblioteca que possa ser consultada pelos professores de escola dominical e oficiais, mas que também esteja disponível a todos os membros da igreja. Outra dica é estimular grupos de estudo entre nós, que possam se reunir livremente durante a semana para estudar um livro da Bíblia, né? A confissão de fé ou as institutas, né? Não necessariamente nessa ordem. Para entender a passagem, aqui diz, Atos capítulo 17, versículo 10, cita Bereia, né? Você que tem a revista aí também, pode estar dando continuidade na leitura também na sua casa. Uma cidade, atual Veria, aos pés do Monte Olímpio, distante cerca de 80 quilômetros a sudoeste de Tessalônica. 17:11. Examinando as Escrituras todos os dias, os judeus de Bereia compararam os ensinos de Paulo com as Escrituras desse modo, estabelecendo um bom exemplo para a igreja ao longo da história. Parece que é simples, irmãos, para a gente entender esse texto. Não há por que ficar espiritualizando, sendo que o texto ele é claro, né? E assim, um esboço grande nós teremos aqui, né? A lição A é a fonte da teologia. A lição B, características de uma boa teologia, que dentro dessas características é precisa e correta. Outra é teorreferente. Outra é doxológica. Outra é escatológica. Outra é cristocêntrica. Outra é eclesiológica. E por último é responsável. São 7 características de uma boa teologia que a revista aqui está nos oferecendo. Lembrando vocês, irmãos, que a revista é da cultura cristã, tá bom? E um item C, na prática, a teologia é outra, certo? Então nós temos aqui 3 itens, né? A fonte da teologia, características de uma boa teologia, com 7 características dentro dessa boa teologia, e na prática a teologia é outra, né? Sem mais delongas, porque o tempo é curto, vamos dar início então. Tem aqui uma pequena introdução também, que diz assim, o tema, irmãos, desse trimestre, dessa lição, dessa revista, a gente vai falar muito também de religião e vida mansa, né? O que é religião e vida mansa, irmãos? O tema se baseia nos nocivos conceitos pós-modernos de religião, que infelizmente tem se espalhado com facilidade entre muitos grupos evangélicos. Alguns elementos que caracterizam esse tipo de religião são falta de interesse pelo estudo bíblico, ênfases em visões, revelações e profecias, né, que tiram do cristão a responsabilidade pessoal
de tomar decisões sábias baseadas nos princípios bíblicos, né? Tentativas de harmonizar a doutrina bíblica com o pensamento pós-moderno. Um exemplo é a negação da existência do inferno, né? Muitas vezes, para mim aqui ser um pouquinho menos formal, ser mais informal, a gente muitas vezes quer passar numa cabeça de um irmão que precisa ouvir a verdade, e nós não temos a coerência e a responsabilidade teológica da pregação, do amor de Deus, de falar a verdade para essa pessoa. Então nós ficamos, né, meio que ligados a esse mundo pós-moderno, essa religião pós-moderna, esse cristianismo pós-moderno, e deixamos de falar de inferno, de que o pecado leva para o inferno, e queremos massagear o ego muitas vezes de algumas pessoas. Isso é muito preocupante, né? E também falando aqui que damos, né, nesse mundo pós-moderno, eu falo damos porque todos nós estamos sujeitos a isso. ênfase em visões, em revelações, em profecias, né, que vai tirar do cristão a responsabilidade pessoal de tomar as decisões sábias baseadas na Bíblia, nos princípios bíblicos, né? As pessoas, nós vemos pessoas muitas vezes preocupadas em receber uma visão, em receber uma profecia, em receber uma revelação, né? Ou se até, a gente pode ir mais longe, com teorias ou teologias da prosperidade, onde todo versículo bíblico é direcionado à prosperidade financeira, não é mesmo? Então a gente tem visto que muitas dessas revelações e visões, elas levam para você ser cabeça muitas vezes e não cauda. A Bíblia fala disso, mas num outro contexto, não necessariamente financeiro, né? Então nós temos que ter esse cuidado dessas visões, dessas revelações e profecias, para não tirar a responsabilidade de cada um mediante o princípio bíblico ensinado, né, na palavra de Deus. Nós também temos aqui essa lição que trata da base para a teologia cristã. Como que é visto para cada um de nós a Bíblia? Em geral, pelos nossos amigos. Como a Bíblia é vista, tanto para os amigos evangélicos, quanto para os não evangélicos, né? Quais são as opiniões populares a respeito da Bíblia? Não importa quão variada ela seja, mas quais são as opiniões que você tem ouvido da Bíblia? Depois você pode ir lá comentar, deixar sua pergunta também nos comentários, né? Lá no final do vídeo, você pode deixar o seu comentário ou a sua pergunta para depois ser respondida. Para o cristão, ela é singular. A Bíblia, ela é singular. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela só tem um significado para nós. Ela é a palavra de Deus. Por isso, é a única fonte de toda boa teologia. Vamos começar com o item A aqui. Não sei se nós conseguiremos tempo hábil para terminar toda essa lição, mas vamos começar com a fonte da teologia. Fonte da teologia. O objetivo desta divisão é enfatizar que a Bíblia é o alicerce sobre o qual toda boa teologia é construída. E por isso, todos os cristãos, e não apenas os líderes, devem se empenhar por estudá-la com seriedade. Embora baseiem sua teologia unicamente na Escritura, a teologia protestante reconhece o valor de outras fontes, por exemplo, arqueologia, línguas e técnicas de interpretação de textos como auxílio e ferramentas para a construção teológica, né? Fontes teológicas da teologia cristã. Opinião pessoal não é fonte de teologia cristã. Preferências pessoais não são fontes da teologia cristã. Estudos sociológicos não são fontes da teologia cristã. Livros religiosos em geral não são fontes da teologia cristã. Vida de santos não são fontes da teologia cristã. Correntes políticas e ideológicas não são fontes da teologia cristã. A Bíblia, sim, é a fonte da teologia cristã.
Algumas ferramentas que nós temos aqui para o auxílio, para a produção de uma boa teologia também. Estudos históricos, estudos das línguas originais da Bíblia, né? O hebraico, o aramaico, o grego, estudo da cultura contemporânea e estudo da cultura dos povos bíblicos. Isso tudo aqui é muito importante, irmãos, porque nós não podemos associar muitas vezes um problema que estamos vivendo hoje, numa cultura diferente, num tempo diferente, uma história diferente, uma língua diferente, e querer fazer com que ela seja semelhante ao resultado que, por exemplo, Davi obteve, que Abraão obteve. Óbvio que a fé que nós temos que ter, ela é decorrente da fé de Abraão, a coragem de Davi, mas o resultado nem sempre vai ser o mesmo, né? Nem sempre a experiência que nós vivemos hoje vai ter o mesmo resultado que os heróis da fé, os personagens bíblicos do Antigo Testamento, da igreja, no começo da igreja, teve também. Mas sim, os princípios que eles tiveram, fé, esperança, determinação, coragem, ousadia, isso vai fazer com que o seu resultado possa ser o mais próximo possível de uma vitória, assim como muitos deles tiveram, né? Não necessariamente com o mesmo resultado, com a mesma forma, recebendo a mesma bênção, recebendo uma mesma promessa. Nem sempre a mesma promessa lá do Antigo Testamento, ela vem ser para nós. Então nós temos que ter esse cuidado de não estarmos relacionando as nossas experiências, né, e o resultado delas com as do passado, de outros heróis da fé ou de outros personagens bíblicos. Devemos sim usar essas ferramentas, né? Os estudos históricos das línguas originais da Bíblia, o estudo da cultura contemporânea e o estudo da cultura dos povos bíblicos. Vocês podem citar aí também nos comentários depois outros exemplos para aumentar essa lista, né, de ferramentas e auxílios. Tem uma coisa que eu quero destacar, para a gente poder elucidar melhor o que a revista, as ferramentas, né, que esses bereanos tiveram e usaram aqui. A fidelidade dos crentes de Bereia ao Senhor é um ponto, né? É um destaque. A fidelidade dos crentes de Bereia ao Senhor. Sua aceitação da Bíblia como fundamento da teologia cristã. Uma coisa que eles tiveram, irmãos, foi a aceitação da Bíblia, porque tudo que era pregado e tudo que era bíblico, eles estavam lendo, eles estavam tirando as suas conclusões com a Bíblia, as Escrituras na mão. Eles não estavam lendo livros, eles não estavam perguntando a apóstolos somente, eles não estavam tirando suas próprias conclusões, tendo as suas opiniões formadas, não, eles estavam tirando, tendo um respaldo com as Escrituras nas suas mãos. Muitas vezes nós ouvimos as mensagens, né, até mesmo no YouTube, né, nos canais aí, de grandes pregadores, do pastor da nossa igreja, do professor da nossa escola dominical, e achamos que aquilo ali é a nossa verdade, né? Como disse um grande pregador certa vez, as verdades de Deus não são as nossas verdades, né, irmãos? Outros destaques aqui também, irmãos, tem, diferente de muitos líderes atuais, que não toleram questionamentos, Paulo se alegrou com a atitude dos bereanos, né? Diferente de muitos líderes que hoje em dia têm atualmente, eles não toleram os questionamentos, perguntas, né? Aquelas perguntas que vão tirar eles do sério, eles não aceitam. Paulo se alegrou com a atitude dos bereanos, né? Muitas vezes nós temos dúvidas, nós temos uma opinião com um paralelo diferente, né? E muitas vezes os nossos líderes não aceitam esses questionamentos, outras opiniões. Então isso é muito preocupante também para o povo, para as ovelhas que estão ali se alimentando. Paulo teve a convicção de que isso era bom, porque estava mostrando um real interesse do povo em aprender, né? Os líderes que querem inculcar na mente dos seus liderados, das suas ovelhas,
um ensinamento, muitas vezes vai cauterizar essa mente com aquilo que ele acha o mais correto. Possivelmente pode ser ou não, né? Mas não é o mais certo. O apóstolo Paulo, ele não concordou e ele deixava que esse tipo de questionamento surgisse no meio do povo de Deus ali. Exortação para nós a seguirem o exemplo dos crentes de Bereia, sendo crentes zelosos da sã doutrina, não crentes preguiçosos, superficiais e inimigos da reflexão teológica. Olha só, irmãos, isso aqui é profundo. Não sendo crentes zelosos da sã doutrina, não crentes preguiçosos, superficiais e inimigos da reflexão teológica. Muitas vezes você ouve, assimila e tem até uma certa dúvida, mas você acaba assimilando aquilo para você, aquilo que você ouve. Tudo que você está ouvindo hoje, vai na Bíblia, procura e vê se é certo. E comenta lá no vídeo. E pode me questionar, pode questionar o pastor da igreja também, depois. Não tem problema, né? Por quê? Porque você não pode ser preguiçoso e superficial, inimigo de uma reflexão teológica. Você tem que buscar, sim, ser teólogo, porque todos nós somos teólogos, uma teologia má ou uma teologia boa. Independente, nós somos teólogos, nós buscamos. Agora, você não pode não ser teólogo, não ser dedicado a procurar a verdade naquele assunto, naquele respaldo, naquela lição. Você deve buscar sim, né? Se aprimorar nisso daí. Eu acabei aqui, irmãos, o item A, a fonte da teologia. Para quem não tem a revista, eu vou ler aqui, irmãos, o que descreve aqui a fonte da teologia na revista do aluno. Tá bom? Eu quero ir devagar para que os irmãos entendam. É novo para nós tudo isso, né? Online, no canal YouTube. E para os irmãos estarem acompanhando também, ficar mais mastigadinho para os irmãos entenderem, tá bom? Vamos então entrar na introdução aqui na revista do aluno. Os estudos desse trimestre abordam o modo como muitos cristãos enxergam a religião, ou como gostariam que ela fosse, vida mansa. Esta lição aborda o fato de que muitos cristãos gostariam que a Bíblia fosse mais mente aberta, menos radical e mais politicamente correta, para evitar fazê-los passar por certos constrangimentos sociais. Existe um sentido no qual todo cristão é um teólogo. Temos opiniões sobre quem Deus é e sobre o que Ele pensa a respeito de diversos assuntos. Podemos desenvolver ideias que não correspondem à verdade revelada na palavra, mas não deixaremos de fazer teologia por conta disso. De modo que a questão é se fazemos bem ou mal a nossa teologia. Mas como devemos fazer teologia de modo responsável, bíblico e cristão? Agora eu vou estar entrando aqui na lição número 1, a fonte da teologia, na revista do aluno. Eu estou lendo, irmãos, para quem não tem a revista, tá bom? Para ter uma ideia, porque vai vir perguntas e eu quero que os irmãos também interajam, né? Mesmo no canal aí. A fonte da teologia. Qual é a fonte primária de nossa teologia? Sobre qual base principal se assenta o nosso pensar teológico? Muito provavelmente a resposta que nos vem à mente é a Bíblia. Claro, afinal os cristãos ao longo dos séculos têm crido que ela é a revelação de Deus, que Deus nos deu a respeito de si. Essa crença não exclui o estudo de outras fontes de conhecimento, mas significa que a autoridade máxima são as Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Ou seja, as Escrituras são Deus falando de si e ativa e intencionalmente. Cremos, portanto, que a Bíblia não é primariamente um produto das experiências religiosas de homens do passado, nem um resumo de teoria da interpretação deste ou daquele grupo social. Desse modo, não é só a maneira como pensamos sobre Deus,
mas também o que pensamos sobre as Escrituras, que é o fator determinante de nossa teologia. Isso aqui, irmãos, para dar uma explicada, é um pouco daquilo que eu disse no começo. As nossas experiências, muitas vezes, elas transpassam os princípios bíblicos que nós vemos, que nós aprendemos, que nós ouvimos, e muitas vezes nós criamos a nossa própria teologia, ou o nosso evangelho, e aquilo vira uma opinião formada da qual nós não conseguimos mudar, e na qual nós também erramos muitas vezes. Então nós temos que ter esse respaldo bíblico primeiramente, para que dali possamos ter baseado nas nossas experiências. Não necessariamente. As experiências, muitas vezes, no começo, elas nos norteiam, mas não podemos viver somente das nossas experiências. Temos que ter os princípios bíblicos fundamentados na nossa teologia. Certo? Vou continuar aqui. Se a fonte primária de nossa teologia for nossa intuição, experiência ou ideias pessoais, chegaremos a conclusões diferentes sobre quem Deus é. Está vendo só, irmãos? Sobre a nossa condição atual e sobre a esperança de mudança de quem devemos abrigar em relação a isso. É bem aquilo que eu acabei de falar. Temos que ter esse cuidado de não permitirmos que as nossas ideias, experiências, intuições, ou aquilo que falei no começo, as visões, as revelações, nos instigam a querer moldar a nossa vida para sabermos como que Deus é, como que Deus age, sendo que nós temos as Escrituras para nos dizer isso. Continuando aqui. De certo modo, essa postura pode ser resumida na maneira como Paulo se refere aos bereanos, em Atos 17, 11. Lá o apóstolo Paulo conta como foi a passagem dele e de Silas por Tessalônica e Bereia. Na narrativa da experiência em Bereia, Paulo destaca que os bereanos, embora recebessem com avidez a pregação, não deixavam de examinar cuidadosamente as Escrituras para ver se tudo era como os pregadores diziam. Isso levou Paulo a concluir que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. A expressão crente bereano, entre aspas, posteriormente tornou-se famosa para designar aquele que se afadiga no estudo da palavra, procurando sempre confirmar se sua teologia está solidamente baseada nos ensinos bíblicos. Infelizmente, um número grande de cristãos hoje em dia prefere absorver muita reflexão do que outros dizem sobre Deus, sem verificar se as coisas são mesmo como foram apresentadas. Então, a gente tem um costume, ou criou-se um costume aí, nessa nova geração de cristãos, em algumas igrejas, eu não vou falar igreja, é o povo, de que nós temos assistido muito canais sem estar averiguando a veracidade da palavra, do estudo, do ensino. Então, faça como os bereanos, irmãos. Vão lá e verifiquem tudo, todo o versículo, analisem tudo que você está estudando, tudo que você está vendo na internet, tudo que você vê na sua igreja, sempre com a Bíblia do lado, para você conferir a veracidade daquilo que está sendo pregado ou ensinado. Vou para o item 2, que é a característica de uma boa teologia. Característica de uma boa teologia, e na prática a teologia é outra. Em suma, essas duas lições elas estão juntas, irmãos. E aqui diz assim: para que nós
colocar perguntas para os irmãos. A revista está colocando perguntas aqui, né, nessas duas lições juntas. Então eu vou lançar algumas perguntas. Vou ler o texto aqui depois para que os irmãos possam ter uma base do que a revista coloca, né, para ser respondidas essas perguntas. Mas eu quero que os irmãos também procurem na Bíblia, de acordo com aquilo que aprendeu, de acordo com aquilo que viveu, com aquilo que tem procurado saber, né? Eu quero deixar aqui então algumas perguntas. Na verdade são 9 perguntas, irmãos, né? Vamos estudar. A primeira: como sabemos que a teologia está correta? Você que não tem a revista do aluno, escreva aí, né? Pegue a sua caneta, um caderno e escreva as perguntas. Como sabemos que a teologia está correta? Pergunta número 2. Qual a importância de todos os elementos da teologia apontarem para Deus e não para o ser humano? Vou repetir a segunda pergunta. Qual a importância de todos os elementos da teologia apontarem para Deus e não para o ser humano? Número 3. Como a teologia pode nos conduzir à adoração? Número 3, vou repetir. Como a teologia pode nos conduzir à adoração? Então aqui nós vimos aqui 3 perguntas, irmãos. Eu não vou respondê-las. Eu vou respondê-las no canal, né? De acordo também com as respostas dos irmãos, nós vamos debater, né? Óbvio, com toda ali a delicadeza, a responsabilidade de estarmos online no canal do YouTube. Muitas pessoas verão, então nós temos que ter a responsabilidade teológica, ética, né, os princípios ali éticos cristãos, para a gente poder debater com sabedoria, né, e respeito cada opinião, cada resposta que vai ser ali colocada. Então eu vou para a quarta pergunta. Como a escatologia, especialmente o retorno glorioso de Cristo e a consumação final do seu reino, serve de norte para a teologia? Vou repetir a pergunta número 4. Como a escatologia, especialmente o retorno glorioso de Cristo e a consumação final do seu reino, serve de norte para a teologia? Número 5. Explique qual a importância de a teologia ter seu foco em Cristo e como o elemento cristocêntrico se relaciona com o teocêntrico, né? É como se a gente colocasse aqui um Deus vezes Jesus, não contra, mas versos, né? Para a gente tentar entender o que essa pergunta está querendo dizer. Ou o Antigo e o Novo Testamento. Explique qual a importância de a teologia ter o seu foco em Cristo e como o elemento cristocêntrico, que é relacionado somente a Cristo, se relaciona com o elemento teocêntrico, que tem direcionamento a Deus, né? Então, como esses elementos que a gente pode ter no Antigo Testamento, a gente pensa muito assim: no Antigo Testamento é Deus que está falando, no Novo Testamento é Jesus que está falando. Muito tem de Jesus no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, e muito se fala de Deus também no Novo Testamento, né? Nós não podemos esquecer que Jesus é o verdadeiro Deus. Então, lá em João fala isso, 1 João 5,20. Então a gente tem que ter essa mente sã para entender que a Bíblia ela é cristocêntrica. Não importa se foi Deus que falou lá atrás com Moisés, com os profetas, né? Mas ele, o próprio Deus, fala assim de Jesus. Todas as escrituras falam de Jesus. Então, qual a importância de a teologia ter o seu foco em Cristo? E como o elemento cristocêntrico, tudo aquilo que se refere a Cristo, se relaciona com todo o elemento que se refere a Deus? Essa é a pergunta, para vocês explicarem. Por que, a sexta pergunta, por que a igreja, o povo de Deus, a igreja,
deve ser sempre levada em conta nas elaborações teológicas. Vou repetir a sexta pergunta. Por que a igreja deve ser sempre levada em conta nas elaborações teológicas? Vou dar uma dica aqui. É a relação Deus e homem. Vou dar só uma dica. A relação Deus e homem. Porque a igreja, o povo de Deus, deve ser levada sempre em contas nas elaborações teológicas. Sétima pergunta. Por que a responsabilidade na elaboração teológica torna a teologia relevante para a igreja? Vou repetir a sétima pergunta. Por que a responsabilidade de você elaborar, um ensinamento, uma teologia, torna a própria teologia relevante para a igreja? Vou dar outra dica. Religião, 2 pontos, vida mansa. Para você elaborar aí essa sua teologia, vou dar uma dica. Religião, vida mansa. Oitava pergunta. O modo como compreendemos o ser de Deus, o ser de Deus. O modo como compreendemos o ser de Deus afeta o comportamento dos crentes? Vou repetir a oitava pergunta. O modo como compreendemos o ser de Deus afeta o comportamento dos crentes? Eu quero que os irmãos expliquem também. Nona e última pergunta. O que acontece com a vida cristã e com o modo como vemos o mundo quando a teologia é ruim? Olha só, presta atenção nessa pergunta. O que acontece com a vida cristã, eu que sou crente, o que acontece com a minha vida e com o modo como vemos o mundo, o cristão, como vemos o mundo, quando a teologia que é passada para nós, ou a qual nós mesmos fazemos, procuramos entender, praticar essa teologia, um estudo de como é Deus, de como que é os assuntos referentes à Bíblia, que Deus ali nos ensina, quer nos mostrar, o que acontece com a vida cristã, com o modo como vemos o mundo, quando essa teologia é ruim. Porque a teologia existe, boa ou má. Então o que acontece com a vida de um cristão e de como ele vê o mundo? Eu vou estar lendo aqui, irmãos, para os irmãos, vou ler bem pausadamente o item 2 e o item 3, para que os irmãos que não têm a revista possam se inteirar mais do assunto, as características de uma boa teologia, e na prática a teologia é outra. Vim aqui para a revista do aluno. Vamos lá. Característica de uma boa teologia. Fazer teologia é como fazer música. Podemos não ser músicos profissionais, mas só por cantarolar ou assobiar uma melodia já estaremos fazendo música. Nesse sentido, podemos usar a música como metáfora para explorar a maneira como devemos fazer boa teologia. Então, como saber se minha teologia é boa? Assim como a música tem 7 notas, a teologia deve obedecer 7 princípios, ou deve ter 7 qualidades para estar afinada com a verdade revelada nas Escrituras. Uma delas, a primeira, é precisa e correta. A nota dada pelo instrumento não pode ser vacilante ou incerta. A beleza de uma canção agradável aos ouvidos está na precisão como é emitida a nota. Meio tom abaixo ou acima já faz os ouvidos perceberem que algo está errado, desafinado. Na teologia não é diferente. Conceitos dúbios, imprecisos e vacilantes não ajudam aqueles que querem saber o que Deus quer ensinar. Mas quais ordens quer ver obedecidas ou quais verdades devem ser assimiladas? Precisão na apresentação é algo tão necessário quanto correção em nosso pensamento teológico.
Podemos explorar esse aspecto, lembrando que, no caso da música, o correto é definido como o som que corresponde àquela nota escrita na partitura. A boa teologia só estará correta se ressoar a verdade de Deus em total conformidade com o que está escrito em sua palavra. Certo? Então, tudo tem que ser preciso, né? O som correto da música, né? De acordo com a partitura, assim também como a palavra ser fiel, a mensagem ser fiel à palavra de Deus, né? Um item 2, ela é teorreferente. Ela é teorreferente. A referência é Deus. A música aponta para algo. Ela é mais que sons. Tem tema, mensagem e estrutura. Ela aponta para um objetivo além de si mesma. Assim é a teologia. Teorreferência é a ligação que todas as coisas criadas têm com a pessoa de Deus, quando se torna um fim em si mesma. A teologia mais cumpre sua função, que é nos ajudar a organizar os pensamentos em relação a Deus, de modo que passamos a conhecê-lo e amá-lo apropriadamente. Nossa teologia deve apontar para Deus. Ela é doxológica. Quando ouvimos uma música que nos agrada e enleva, sentimentos como se estivéssemos sido alçados ao céu. Boa teologia faz isso também. Quando lemos as cartas de Paulo, muitas vezes nos deparamos com doxologias, aqueles momentos em que o apóstolo interrompe o fluxo de explicação para louvar e adorar a Deus, por aquilo que acabou de escrever. Por exemplo, Romanos 16, 25 ao 27. Uma boa teologia não deve somente escrever doxologicamente, mas conduzir seu leitor à adoração e ao enlevo espiritual. Irmãos, eu quero que vocês reflitam, né, nisso tudo, e que essas perguntas os irmãos possam mais ordenadamente na sua cabeça, né, estarem procurando na Bíblia embasamento. Você que não tem a revista, pesquisa, mas busca a fonte, né, que você não deixe ser levado por qualquer vento de doutrina, mas possa sim perceber, né, como Deus, através da sua palavra, quer nos ensinar a verdade, né? Nem tudo aquilo que nós ouvimos é a verdade de Deus. Então que nós possamos fazer como os bereanos, né? Vou estar encerrando aqui essa lição, o desafio de ser igreja, que fala a teologia que Deus aprova, né? Que os irmãos possam entrar no canal, responder, comentar com respeito às opiniões, né? Deixar o seu comentário ali, se não quiser responder perguntas, mas que os irmãos venham interagir juntamente com as aulas, tá bom? Agradeço a todos e a paz do Senhor Jesus.